Queridos e queridas alunos da nossa Escola Bíblica Dominical, bom dia. Nós estamos muito felizes por compartilhar com os irmãos, com as irmãs, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Esse clima de Natal, não é? Espero que todos tenham tido uma reunião agradável, pacífica, amorosa, no dia de ontem com as famílias, e que o Natal tenha abençoado a vida dos familiares, a vida das crianças, e que nós possamos testemunhar sempre daquilo que Jesus Cristo representa para nós, a sua salvação, o seu grande amor, as suas promessas maravilhosas, e que o Natal seja real, vivo, e que o Natal seja verdadeiro em cada um de nós. Nós queremos, neste momento, ler a palavra de Deus. Nós estamos chegando ao final do trimestre de Isaías. Isaías é o profeta que guia a nossa apreciação da obra redentiva do Senhor Jesus Cristo. Isaías é um profeta orientador, é um profeta que nos dá o eixo, é um profeta que nos serve com as principais profecias a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Cristo do Senhor. E nesta última lição do trimestre, e a última do ano também, não é? A proposta é olhar o livro de Isaías como o alimentador da escrita, digamos, da inspiração que os evangelistas tiveram para retratar e narrar a vida e o ministério de Jesus, especialmente o Evangelho de Mateus. Mas é claro, Isaías está distribuído por todo o Novo Testamento. Quando eu digo distribuído, significa há uma leitura assídua, intensa, que os evangelistas, os pregadores, os apóstolos do Novo Testamento fizeram do profeta Isaías. Ele é, em muitos aspectos, o fundamento profético de todo o Novo Testamento. É claro que não podemos dizer que o profeta Isaías é o único, ou que a sua mensagem é exclusiva quando se trata de alimentar com as suas profecias os escritores do Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento é importantíssimo nesta alimentação das verdades proféticas que os escritores do Novo Testamento recebem, e a partir disto eles produzem toda esta literatura do Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento. Então, Isaías é muito importante, nós vamos ver isto, e eu quero começar com um texto de Isaías, anunciado pelo autor da lição de hoje, que é o texto de Isaías, capítulo 61. Diz a palavra de Deus: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram
e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esta é uma profecia magnífica e é por ela que Jesus vai começar o seu ministério na Galileia. Quem registra isso é o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas registra que Jesus entrou na sinagoga e o auxiliar lhe deu o rolo que seria usado na meditação naquela oportunidade, e Jesus então abriu no profeta Isaías. E exatamente neste texto que nós acabamos de ler. E depois ele fecha o livro, entrega ao assistente, olha para todos que ali estão e diz: hoje se cumpriu perante os vossos olhos esta palavra. Então, o livro de Isaías é inspirador. E como eu disse, o livro de Isaías ele é a base da elaboração de toda a estrutura dos evangelhos, e especialmente o evangelho de Mateus. Mas nós vamos ver Isaías também no início do livro de Atos, quando o evangelista Filipe é enviado pelo Espírito Santo para a estrada que descia de Jerusalém para Gaza. E ele foi enviado lá sem saber o que encontraria, mas ele foi colocado pelo Espírito Santo ao lado de uma comitiva que levava o eunuco, tesoureiro-mor da rainha de Candace, da Etiópia. E ele então emparelha com aquela carruagem e percebe que o eunuco está lendo uma parte das Escrituras. E ele pergunta: entendes o que lês? E então o eunuco lhe responde prontamente: não posso entender. Como poderia entender se alguém não me explicar? E então convida Filipe para subir à carruagem. Filipe sobe e então vê que ele está lendo o profeta Isaías. Exatamente capítulo 53. E então prega, o eunuco se converte, ele o batiza e o eunuco volta exultante para a sua terra natal. Isaías. De novo Isaías. Então Isaías é uma forma de evangelho do Antigo Testamento. Nós podemos dizer que Isaías é o proto-evangelho do Antigo Testamento. E o nosso escritor diz que ele é o evangelho antes do evangelho. Na verdade, diz isto porque no capítulo 61 que nós lemos, é onde aparece a expressão boas novas. Boas novas, quando traduzido, significa evangelho. É claro, Isaías foi escrito na língua hebreia, mas quando este texto de Isaías foi traduzido para a língua grega, a palavra correspondente era esta: evangelho, que são duas palavras. El, ou eu, que significa bendita, e logia, ou evangelho, na verdade, de angelos, que é o mensageiro. O angelos é o mensageiro. E aqui, no caso, o mensageiro de boas notícias. Por isso, euangelos, ou evangelho, no nosso idioma. O evangelho é, então, o conjunto da mensagem que vem dos céus para trazer boas novas para aqueles que estão sofrendo, perdidos, que estão desgarrados, que estão sofrendo por causa do pecado. Especialmente por causa do pecado.
nós vivemos o cativeiro do pecado. Isaías fala do cativeiro babilônico. E esta segunda parte de Isaías é a parte onde ele proclama o novo êxodo, ou seja, a libertação do povo de Israel das garras do império babilônico e medo-persa, e de lá eles seriam trazidos para a terra prometida novamente. Nós vemos como isto se deu no Antigo Testamento, nos últimos livros, especialmente Esdras, Neemias e os profetas daquele período. Mas então é uma libertação. É uma libertação. E aqui nós agora temos esta notícia aplicada à vida daqueles que estão na sinagoga com Jesus naquele dia em que ele leu este texto, e que Jesus agora então ele universaliza toda esta mensagem, dizendo: hoje se cumpriu isto aos vossos ouvidos. Ele veio então como Cristo para trazer esta boa nova da libertação, do consolo, da cura, do resgate, digamos, da bênção de Deus para as nossas vidas. A humanidade que está encarcerada por causa da herança do pecado, que pesa, que oprime, então agora ela é assim conclamada por esta palavra de boas novas que vem através do anúncio profético de Isaías e que se cumpre no ministério de Jesus, e Jesus se torna então o que vem para abençoar as nações, abençoar as pessoas com o seu ministério de distribuição de sua graça, de seu amor, do seu cuidado pastoral para todos aqueles que nele creem. Todos que abrem o coração para receber as boas novas, que trará libertação, perdão e salvação para todos. Então, graças a Deus por esta graça que nos alcançou. Graças a Deus porque nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Esta palavra de Isaías, ela é então a palavra de consolo para todos nós. E em Jesus Cristo nós temos então aquele que é o intermediário, o servo do Senhor, o porta-voz, aquele que aplica esta promessa em nossas vidas. E o Espírito do Senhor estava sobre ele, e o Espírito do Senhor é que então realiza toda esta obra, capacitando o servo do Senhor para que ele então derrame sobre todos que o ouvem, todos que o aceitam, todos que então abrem o coração para ele, para a sua palavra. Ele derrama estas promessas verdadeiras e fiéis sobre suas vidas. Graças a Deus então por isto, porque nós como igreja, como servos do Senhor Jesus Cristo, nós estamos sendo contemplados por esta graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que vem para nos trazer libertação, que vem para nos trazer sua verdadeira mensagem de alegria, positividade, promessa, ânimo para o cansado, consolo para o aflito, liberdade para quem está oprimido, perdão dos pecados para quem está vivendo a angústia da culpa. Nós, graças a Deus, podemos dizer: bendito seja o nome do Senhor, porque nós recebemos este evangelho em nosso coração e Jesus já opera em nós
toda esta obra de libertação, de cura, de consolo, de trazer ânimo, de nos abençoar e nos dar a promessa da vida eterna, de quebrar o jugo que estava pesando, escravizando, maltratando, trazendo sofrimento para as nossas vidas. Pois bem, este é o núcleo da mensagem do Senhor Jesus Cristo, o núcleo desta profecia evangélica de Isaías no Antigo Testamento, e este é o núcleo da mensagem que cremos. Nós cremos na salvação, nós cremos no perdão, nós cremos nas boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Este texto, então, ele, na visão de Lucas, o evangelista, ele define o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dar, então, o norte para a proclamação da mensagem que o Senhor Jesus Cristo trouxe para a humanidade. E por isto é que o Evangelho de Lucas toma esse texto profético de Isaías como sendo o texto áureo, o texto definitivo, o texto da definição do ministério do Senhor Jesus Cristo no mundo. O Espírito do Senhor Deus. O Senhor Deus está sobre mim, declara o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Então é assim que Jesus se define e é assim que ele vai realizar o seu ministério ao longo de sua vida, até o último suspiro seu na cruz do Calvário. E quando ele ressurge, ele então traz a vitória sobre a morte e o poder completo do Senhor para que ele então distribua toda esta conquista com aqueles que nele creem. Nós cremos. É muito importante este fato. Estas verdades são aplicadas na vida daqueles que creem. Quando Filipe batizou o eunuco, antes ele perguntou ao eunuco: eu posso te batizar se tu creres de todo o teu coração. E então o eunuco prontamente respondeu na sua profissão de fé: eu creio. E então ambos desceram às águas e Filipe o batizou. É assim que se concretiza, é assim que se define, é assim que se sela a salvação de uma pessoa, quando ela crê de todo o coração. E é isso que Isaías está anunciando como sendo a pedra de esquina, não é? A chave mestra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas, como eu disse, Isaías está distribuído por todo o Novo Testamento. E nós vamos ver isso no livro de Atos, no texto já citado de Filipe, Atos 8, 32 e 33. Mas nós vamos ver isso também nas cartas paulinas. As cartas paulinas, chamado Corpus Paulinum, que significa as cartas incorporadas, atribuídas ao apóstolo Paulo. Então, ali nós vamos ver o apóstolo Paulo em dependência profunda do texto, da mensagem, do conteúdo do profeta Isaías. A carta aos Romanos, especialmente, é uma carta que vai citar a profecia de Isaías diversas vezes. Então, apóstolo Paulo conhecia profundamente o texto, o conteúdo, as profecias de Isaías. É interessante porque as outras cartas de Paulo também fazem citações, e Paulo sempre está se apoiando no Antigo Testamento para poder declarar e defender o evangelho aos gentios, principalmente, não é? E Isaías é o porta-voz no Antigo Testamento para a necessidade, para o cumprimento
desta vontade de Deus de que a revelação, a sua santa palavra, chegasse às outras nações. Deus não veio com exclusividade para Israel. Ele veio, através de Israel, para que Israel fosse bênção para as nações, como declarado a Abraão. E o apóstolo Paulo entendeu isso claramente e ele se declarou o apóstolo das nações, o apóstolo aos gentios. E então nós temos uma dependência maravilhosa entre o que Paulo define como sendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo, especialmente na carta aos Gálatas, que ele vai falar do evangelho da liberdade, da libertação, que significa o evangelho para todas as nações, que passa sobre os limites geográficos, os limites culturais, os limites de idioma, de tradição, de cultura, e para poder, então, mostrar que o evangelho de Jesus ele está inspirado nesta profecia de Isaías, que olha para o mundo inteiro, para o universo. É interessante como que o livro de Isaías termina com a escatologia, não é? Quando ele anuncia que toda a criação agora então é resgatada e há então uma paz universal, uma comunhão universal, onde o cordeiro come com o leão. Então, o objetivo é este, o objetivo é a redenção global, a redenção universal, a redenção de toda a criação. Muito bem. O profeta Isaías, ele tem, de fato, uma preponderância, uma precedência sobre isto que nós estamos mostrando, que é a profecia que gera o conteúdo da pregação do Evangelho. A profecia que sustenta as bases teológicas, doutrinárias da mensagem do Evangelho. Então, o livro de Isaías é fundamental. Não é porque ele é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. É porque ele é completo. Ele é um profeta que a sua palavra ela alcança as dimensões mais profundas e mais distantes da vontade de Deus. Então, é uma profecia que ela é dirigida a um rei, por exemplo, o rei Ezequias, ao mesmo tempo em que ela é dirigida às nações, não é? E ao mesmo tempo em que ela proclama a redenção de toda a criação. Então, Isaías ele é um profeta em que sua profecia é expansiva. Ela vai, então, expandindo em círculos concêntricos para atender e para alcançar toda a criação. E olha, e sem dúvida, Isaías, juntamente com Miqueias, que era seu contemporâneo, traz detalhes impressionantes da vinda do Messias, não é? Até mesmo da criança que nasce, até mesmo da cidade onde ela vai nascer, das condições em que ela vai crescer. Então, é um profeta realmente maravilhoso. Nós estamos encerrando, então, esse trimestre com estas reflexões a respeito do profeta Isaías e da presença dele por todo o Novo Testamento. E assim, nós esperamos que esse trimestre tenha sido uma bênção na vida de todos os alunos e alunas e que não só tenha sido um estudo para aumentar conhecimento ou trazer informações, mas um estudo que possa te colocar, de fato, dentro do conteúdo da mensagem de Isaías em sua relação
com o Novo Testamento e desta maneira você perceber que você está na fonte. Você está aqui vendo a realização da obra de Deus, desde o anúncio das profecias, o cumprimento maravilhoso nos dias de Jesus, na sua encarnação, e a sua aplicação sobre nós, porque a mensagem é para todos nós. Assim, nós somos redimidos, assim, nós somos alcançados, assim, nós somos abençoados, assim, nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Deus abençoe você, tenha um bom final de ano, prepare-se para a leitura completa da Bíblia nesse ano de 2022, faça esse compromisso com Deus, não só de ler os textos bíblicos das lições que nós vamos ter em 2022, mas um compromisso de trilhar os caminhos da Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Ler, meditar, nutrir a sua alma com esta palavra tão gloriosa que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe a todos nós e aos nossos alunos. Em 2022, estaremos aqui para continuar o estudo da palavra que alimenta os nossos corações. Deus abençoe a todos.